Estamos de volta para continuarmos a nossa reflexão. Esta é a nossa aula 7 e este é o vídeo de número 3. Pois bem, no campo das relações e reflexões hoje, mais do que nunca, ou mais do que em outros tempos, talvez seja o tempo em que mais dificuldades existam para se entender a criação e a salvação como bênçãos de Deus que devem se propagar na existência humana, bem como no cosmos. Apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o progresso tecnológico, há dificuldades de haver um relacionamento com a criação e principalmente com as próprias pessoas. De uma existência que deve se propagar na nossa própria história de vida humana, bem como no cosmos. Os conflitos que surgiram e surgem são produtos da desagregação do homem em relação ao seu Criador e, concomitantemente, do seu próximo e da própria criação. Em relação à Bíblia, a perspectiva presente é fortemente acentuada no Antigo Testamento, que é a fé no Deus Criador. Essa fé deve ser vivida a serviço de Deus, do Deus Salvador, do Deus que é libertador. Assim encontra-se uma real natureza de fé que deveria ser colocada em prática, pois o que interessa é a relação de Deus com o homem concreto, com o ser humano concreto, em sua história, e não o homem considerado um fim em si mesmo. Deus está no centro da realidade toda e da história. Quando se pensa em Deus, se pensa também nas relações com os seres humanos. Pois se Deus é um ser relacional, ele criou o homem e a mulher para serem segundo o que ele é em suas relações. Em suas relações. E aí vai se configurando o que significa a imagem e semelhança de Deus. É nesse nível que se encontra a dificuldade no existencial humano, a quebra da relação que Deus estabeleceu após criar o mundo e a própria natureza. O que se tem mais presenciado é a quebra daquilo que Deus estabeleceu. Assim, as consequências se desdobram sob toda sorte de males sociais. É preciso lembrar que o homem, como criatura de Deus, criado à imagem do Criador, é convidado a receber essa positividade e habitar a realidade da criação. O homem a tem como um lugar de provas e de bênçãos. Sua identidade vai se lançar nela. Seu ser na vida e para a vida, diante de Deus, ou sua secreta instalação numa ordem de morte
levada para a morte e portador da morte, conforme Gênesis 3. A maneira de se viver a realidade, onde se concretizam a verdade ou a mentira, a vida ou a morte, diante de Deus, há de colocar o ser humano diante de uma posição: receber a criação como dom, pois a criatura não é a origem em si mesma da própria realidade criada. O modo verdadeiro de agir é se colocar fora da ideia ilusória: vós sereis como Deus. Gênesis 3:5. De outro modo, contrário, perde-se a criação como oferta aqui e agora. Constatando-se de fato uma dificuldade, como tentar a superação desse desvio? Como vencer o antropocentrismo? Antes de algumas pistas serem abordadas, é de profunda importância refletir que se vive numa realidade de não salvação e que somente em Deus pode o homem ser reconduzido ao seu destino original. No Antigo Testamento, o Deus Salvador abriu um futuro novo ao povo eleito, ao povo de Israel, de realização e de promessas, mediante uma aliança. Deus cumpriu a promessa, por exemplo, de dar a terra prometida a Israel. Apesar de toda a rebeldia do povo contra Moisés e, posteriormente, a restauração profetizada pelos profetas, Deus sempre exerceu a sua misericórdia, não obstante a infidelidade do povo. Por isso, a visão da história da salvação é novamente otimista, porque Deus é o Deus que conduz o povo à felicidade. As dificuldades de uma reflexão relacional sobressaem quando o homem tenta manipular a divindade. Ele tenta, ou de querer ele mesmo ser a divindade. Sobre a transcendência na qual Deus já é conhecido, ainda que de forma atemática e sem conceitos, não se deve conceber como conquista efetuada pelas próprias forças do homem, do conhecimento de Deus e, em consequência, de Deus mesmo. Há uma limitação humana para falar de Deus e para tentar compreendê-lo. Não se deve deixar de refletir acerca de dificuldades que foram inseridas na mente do homem de todos os tempos pós-queda. Uma vez refletidas, podem ser combatidas pela reflexão teológica e que tenham seus horizontes abertos ao diálogo. Sobre essas posturas com mais detalhes, essas reflexões que foram inseridas na mente do ser humano de todos os tempos pós-queda, vamos ver algumas na próxima aula. E tem de haver uma relação entre o que se crê e o que se vive, para que seja gerada uma autoconsciência que viabilize crescimento, progresso. Os tipos de relações que são necessárias para a autoconsciência do ser humano são amplamente tratados pela antropologia teológica, e que podem ser
vistas da seguinte forma: a relação para com Deus, a relação para com os animais e a relação interhumana e a relação com a terra e com o campo. Portanto, é preciso resgatar o papel da beleza na teologia natural. E aqui é uma proposta de Alistair McGrath, no seu livro Teologia Natural, uma nova abordagem, publicada pela Vida Nova, editora Vida Nova, 2019, e eu fiz um destaque aí nas páginas de 252 a 254, achei importante. Está também na plataforma onde você participa das aulas. Então, o McGrath, um dos teólogos vivos hoje, em pleno vigor, ele fala da beleza do mundo e sua importância teológica. Uma afirmação enfática da beleza do mundo e sua respectiva importância teológica ocorre na maioria dos autores, segundo McGrath, nos períodos da patrística dos pais da igreja e também na época medieval, no período medieval. Então esses celebravam essa beleza como algo intrinsecamente aprazível, mas ao mesmo tempo reafirmavam sua capacidade de levar os que estavam em busca de uma revelação completa dessa beleza a descobrir sua fonte, seu ápice em Deus. O amor à beleza é um amor que transporta a Deus. Esse é um tema que, segundo McGrath, aparece ao longo das Confissões de Agostinho. Sugiro que você, quando puder, também leia esta obra de Agostinho, Santo Agostinho, As Confissões de Santo Agostinho. Então, ele trata lá do amor à beleza, é um amor que transporta a Deus. O amor à beleza é um amor que transporta a Deus. Agostinho escreve sobre sua descoberta tardia de uma beleza distante, já profundamente arraigada dele, que o inflamava de um anseio por conhecê-la verdadeira e plenamente. Essa visão extraordinária de uma beleza divinamente criada o leva a encontrar Deus em si mesmo. No entanto, ao encontrá-lo, ele também se descobre longe de Deus, em um estranho local de exílio interior, in regione dissimilitudinis. O autoconhecimento tem aí a sua função. No entanto, ele é pré-condição para a redenção e não uma alternativa para ela. A beleza tornou-se um dos principais temas das obras mais tardias de Santo Agostinho. Essa beleza, ao mesmo tempo transcendente e imanente, é manifesta na ordem da criação. Apreciar a beleza da criação de Deus significa apreciar a beleza superior de Deus. Cada aspecto da criação merece estudo detalhado por essa razão. Entre aspas aqui.
palavras que estão na obra de Magrath, citando Agostinho: se eu fosse estudar cada aspecto individualmente e desdobrá-lo, por assim dizer, e examiná-lo juntamente com todas as ricas bênçãos nele contidas, quanto tempo isso levaria? Esse tema repercutiu por toda a teologia cristã. Gerações anteriores de teólogos tinham uma forte percepção da importância dessa categoria da beleza e de seu respectivo papel no entendimento da capacidade da natureza de revelar Deus. Esse foi especialmente o caso durante a Idade Média, caracterizada por uma profunda preocupação em fazer justiça às dimensões estéticas da fé e da teologia. Em seus estudos detalhados sobre a estética medieval, Umberto Eco analisou os fatores que levaram a essa ênfase sobre a beleza. Chamamos a atenção para duas de suas observações. Primeiro, Umberto Eco, nascido em Alexandria, na Itália, ele faleceu em 2016 com 84 anos. Ele era filósofo, era filólogo, portanto, uma pessoa que apreciava muito a natureza. Então, nós chamamos a atenção, segundo Magrath, para duas de suas observações. Em primeiro lugar, uma série de textos bíblicos, especialmente ligados à tradição sapiencial ou de sabedoria, referia-se ao fato de o mundo ter sido criado de maneira ordenada. Segundo Umberto Eco, o mais importante deles era o texto de Sabedoria 11, versículo 20. E aí há uma citação: dispuseste todas as coisas conforme a medida, o número e o peso. Esse versículo foi amplamente interpretado no sentido de que a ordem natural era caracterizada por modos, forma e ordo. Modos, forma e ordo, que poderiam ser vistos como encarnações de beleza e bondade. Em segundo lugar, os escritos de Dionísio, o Areopagita, mostraram-se uma fonte altamente produtiva de reflexão sobre a importância da beleza e foram amplamente lidos durante essa época. Acredita-se que Tomás de Aquino, por exemplo, foi o primeiro a deparar com as ideias de Dionísio em uma série de palestras ministradas por Alberto Magno. Alberto Magno, que foi seu professor de Santo Tomás de Aquino, em Colônia, por volta de 1250, século XIII. A obra de Dionísio, dos nomes divinos, apresenta o mundo como uma cascata de belezas que brotam do princípio supremo, um deslumbrante brilho de esplendores sensuais que variam em todos os seres criados. O argumento de Tomás de Aquino de que a beleza da ordem criada procede diretamente da beleza de Deus como seu Criador pode ser visto tanto como uma tentativa de impor unidade conceitual às extensas reflexões de Dionísio sobre a beleza divina, quanto como um meio de afirmar seu próprio interesse teológico. A analogia entre Deus e a criação. E aí finalizamos esta aula de número 7, onde falamos aqui da problemática mundial
o descaso com a criação, essa problemática que envolve o homem, gerando uma crise ambiental no mundo. Gerando uma crise ambiental no mundo. E aí temos de tomar consciência, refletir e agir, conscientizar as pessoas de que é necessário cuidar da criação, porque, segundo Santo Agostinho escreveu, Tomás de Aquino e outros mais, é uma beleza, é um bem que vem de Deus. Até a próxima aula. Que você tenha paz, tenha saúde, tenha perseverança no estudo do curso teológico e particularmente na nossa matéria Teologia e Ecologia. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.